Olá! Agora nós vamos começar uma sequência de 2 aulas dedicadas a gente trabalhar com OpenGL. Então, eu falei lá no início da disciplina que a parte de games seria focada em a gente usar game engines porque é muito fácil de usar. E para você que tem uma disciplina de graduação com um monte de coisa para aprender, é mais simples você usar um game engine e mais moderno também. Mesmo assim, nós vamos ensinar para você os princípios do OpenGL e de como que a gente usa OpenGL para o desenvolvimento de animações. E você tem a opção, se você quiser, ao invés de usar um game engine, de você usar o OpenGL para fazer o desenvolvimento do seu modelo hierárquico, do seu personagem, e aí inventar alguma coisa para o seu personagem fazer. Mais adiante nessa aula a gente vai dar alguns exemplos de trabalhos de alunos de anos passados. O OpenGL foi desenvolvido originalmente pela Silicon Graphics, que lá no início da década de 90 produzia as workstations IRIX. IRIX é uma variante de Unix específica para estações de trabalho científicas voltadas para a área gráfica. As Indies, como eram chamadas, de Indigo, porque elas tinham um gabinete azul anil, que era bem típico daquelas workstations, eram usadas tanto na área médica quanto na área de pesquisa científica para visualização de dados médicos, tomografia, ressonância magnética, ou para você fazer simulações gráficas as mais variadas. Então, logo a Silicon Graphics entendeu que a API OpenGL que ela tinha lançado em 1992 seria um grande produto de sucesso e assim logo disponibilizou para outras plataformas. Logo se criou também um grupo de trabalho que lançou uma coisa chamada Mesa, que era um porte disso para Linux. Logo que começou a se popularizar o Linux, já apareceu uma versão de OpenGL chamada Mesa que rodava no Linux. Hoje em dia nós temos um grupo público que trabalha com OpenGL e fornece OpenGL para as mais variadas plataformas. Deixou de ser um produto da SGI, até porque as workstations Silicon Graphics não existem mais, a empresa foi vendida. Não? E a gente vai ter uma série de 2 aulas aqui. Na primeira eu vou passar uma visão geral do OpenGL para vocês. Quais são os princípios, como é que funciona. E inclusive eu vou traçar alguns paralelos com o core dos seus programas em C# dentro do Unity para você entender o que, por exemplo, game engines herdaram das linguagens gráficas, das APIs gráficas mais antigas. E na segunda aula nós vamos focar em modelos hierárquicos, em personagens animados desenvolvidos usando o OpenGL. Existe uma técnica muito específica de como é que você usa o modelo hierárquico em OpenGL. É bastante diferente do modelo de Bones que a gente viu lá com o Blender e que pode ser importado para dentro do Unity ou para dentro do Unreal Engine. No OpenGL você vai trabalhar com funções específicas, cada função representando um elemento rígido ou representando um nível da sua estrutura. É um enfoque bastante diferente. Estranho para nós a princípio, que quando a gente imagina uma estrutura de dados hierárquica, a gente imagina uma árvore e uma rotina percorrendo, é diferente em OpenGL, e a gente vai ver isso. Então, vamos lá? Muito bem, para nós falarmos de OpenGL, vamos começar com essa animação de um modelo hierárquico aqui, que foi feito em OpenGL em 2001, por um aluno, o Daniel Abdallah, que hoje, inclusive, é professor de computação da Universidade Federal de Uberlândia. E ele usou aqui justo a ideia de você usar código em OpenGL dentro de uma estrutura hierárquica de chamadas de funções para animar essa mão. Isso nós vamos ver como funciona na aula que vem. Mais tarde eu vou só mostrar para vocês mais um exemplo. Inclusive ele colocou um toque aqui de humor no final da animação dele. Então,
Vamos dar uma olhada como é que funciona essa questão toda. Tá? Só para a gente ver um pouco de história, aqui tem uma figura de uma indie, tá? De uma workstation IRIX da Silicon Graphics, que foi a primeira plataforma a implementar a OpenGL, isso no início da década de 1990. Naquela época, isso aqui era o sonho de todo pesquisador que trabalhava com computação. Uma estação de trabalho dessas custava na faixa de 20 a 30 mil dólares, dependendo do hardware que tinha dentro dela. Isso é um monitor de 19 polegadas, uma coisa raríssima naquela época. Né? E foi aqui que tudo começou. Né? E a partir daí, o OpenGL se tornou uma coisa pública, né? Que hoje é mantida por essa organização aqui, a OpenGL.org. Tá? E se vocês forem na página deles aqui, vocês vão ver uma série de notícias novas, downloads de novas versões, uma série de coisas. Eles, inclusive, fazem referência em algum lugar aqui ao Mesa e às outras versões. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco de história do OpenGL, vale a pena dar uma olhada na página da Wikipedia. Aqui a gente também descobre que atualmente nós estamos na versão 4.6, embora na prática a gente veja as versões 3 a 3.2 sendo usadas hoje na maioria das aplicações. Eu não vi muita coisa sendo feita ainda com as versões novas. O que a gente vai mostrar para vocês nessa aula vai estar usando o OpenGL 2 ainda. Eu vou fazer uns comentários com relação a isso. E, assim, o objetivo é que vocês aprendam a ideia geral do OpenGL. O 2 é fácil, é simples, e por isso eu decidi que eu vou usar exemplos do OpenGL 2 para vocês. Depois você pode pegar e baixar versões, baixar manuais e olhar. Afinal, você é um aluno em fim de curso, de um curso de ciência da computação, então você sabe se virar com esse tipo de coisa. A gente não precisa entrar em mais detalhes. A ideia da aula de hoje é a gente dar aquele pontapé inicial se você quiser usar OpenGL ao invés de você usar um Game Engine. Então, como é que a gente chega nas nossas aulas? Tá? As aulas estão aqui na página antiga ainda, e tem dois caminhos até aqui. Um deles é acessar a página antiga direto da disciplina e aí clicar em OpenGL, e você vai cair aqui, onde a gente tem todo um tutorial inicial e mais algumas coisas avançadas que eu não vou apresentar hoje. Está aqui na forma de código para você olhar como é que a gente montou isso daqui. Nós vamos dar uma olhada hoje nessas coisas bem básicas aqui, que são suficientes para você fazer qualquer coisa que você queira. Né? Bom, da onde vem este material aqui? Esse material ele foi adaptado deste material aqui, em princípio, tá? Do Game Dev, do Neil Allen, né? E eu arrumei algumas coisas, modifiquei algo. Hoje eles estão com Legacy Tutorials, porque são em OpenGL 2.0, tá? Mas você pode acessar a versão original deles ainda aqui. No código que eu vou mostrar para vocês tem muito mais comentários e eu vou passar comentários adicionais para vocês agora. Isso aqui é só uma referência para a gente acreditar a quem escreveu originalmente. Como o OpenGL não é mais uma coisa tão usada por quem trabalha na área gráfica, tá? A maioria das pessoas que desenvolvem aplicações gráficas hoje colocam Game Engine embaixo, a gente já não vê mais tantos novos tutoriais nessa área surgindo. Então, se você procurar na internet por tutoriais modernos, legais, novos de OpenGL, você vai se admirar de que você vai encontrar poucos. Tá? De um ponto de vista de literatura, né, a melhor referência literária é a OpenGL Super Bible. É um livro de 1000 páginas, mais ou menos, dessa grossura. Existem várias edições. Nós temos uma edição que é do laboratório. Como agora, em momentos de pandemia, vocês não conseguem acessar o laboratório para pegar a versão em papel, nós disponibilizamos no Moodle, não público, mas no Moodle para os alunos da disciplina, uma versão digitalizada desse livro, que você pode acessar e pesquisar se você quiser. Está lá no início do Moodle junto com
a nossa referência básica de computação gráfica, que é o livro do Foley e do Van Damme. Muito bem. Então, voltando lá, como é que eu chego na minha página? Tá? Então, você pode ou ir direto, como eu falei, ou então, a partir aqui da nossa página do laboratório, tá? Você pode ir lá para Ensino, Computação Gráfica, e a partir daí você vai para Programa da Disciplina, e no Programa da Disciplina você já vai encontrar aqui os links para a OpenGL. Se você clicar nestes, você cai aqui na página antiga, que é o que no momento está no ar. Bom, então, o que nós vamos fazer hoje é dar uma olhada em todas essas aulas aqui. E antes de eu começar, né, eu quero colocar uma coisa para vocês aqui. É a primeira lição, logo que a gente vai olhar aqui. Tá? Você vai clicar aqui, criando a sua primeira janela em OpenGL, a gente cai nisto daqui. Tá? Nós estamos usando, por cima do OpenGL, uma API de alto nível. Tá? Isso é uma outra característica. Como o OpenGL é relativamente de baixo nível, e ele mistura operações de shading com realmente modelagem de objetos, tá? Se desenvolveu várias APIs de alto nível que ajudam você a programar um pouco melhor. Tá? Então, nós utilizamos, aqui também tem o link, tá? Caso você não tenha anotado lá o Game Dev, tá? Aqui tem o link para o tutorial original que nós usamos para criar as nossas aulas aqui. Nós usamos como referência para criar as nossas aulas aqui. Tá? Então, o que é o GLUT? Tá? GLUT vem basicamente de OpenGL Utility Toolkit e é uma biblioteca de alto nível para resolver uma série de coisas, inicializações, algumas operações chatas que o OpenGL faz com que você tenha que escrever 5, 6, 7, 10 linhas de código para fazer e reduz isso a uma linha de código. Tá? Então, assim, um programinha básico em OpenGL que não faz nada, tá? Se ele for escrito em GLUT, ele vai ter lá suas 20 linhas. Se você escrevê-lo em OpenGL puro, tá? Você vai começar com mais de 100 linhas de inicialização e outras coisas que são desnecessárias. Tá? Então, o GLUT não é a única biblioteca, a única API de alto nível que existe. Tá? Dependendo do tipo de aplicação que você quer, tá? O GLUT é mais para ensino, para ficar fácil de você aprender e para você fazer aplicações simples. Tá? Então, a mão que a gente viu aqui, tá? Ela é um exemplo, tá? De uma coisa desenvolvida em GLUT. Tá? Isso aqui não foi feito em OpenGL puro, foi feito usando GLUT. Tá? Do mesmo jeito que uma série de outras coisas. Tá? Mas existem outras. Por exemplo, existe o SDL, que também é uma API para você ter acesso facilitado ao OpenGL, que serve para você fazer aplicações de muito alta performance, porque permite você contornar algumas coisas e mexer lá dentro em shaders e outras coisas assim. Tá? Existe o conhecido WebGL para você fazer aplicações web usando o OpenGL. Né? Existe o conhecido Java 3D, quem gosta de programar em Java. O Java 3D é uma API de alto nível que permite você expressar comandos OpenGL em Java. Né? E ainda há algumas outras aí que são menos conhecidas. Né? Então a gente vai se manter aqui. Né? Por mais que essa página aqui tenha uma aparência pouco profissional, o GLUT funciona bastante bem. E é o que a gente vai usar. Então, vamos lá para a minha primeira janela. Então, a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada, tá, é a estrutura geral de um programa em OpenGL. O OpenGL tem uma estrutura estereotipada de programa, tem algumas funções que sempre tem de estar lá. Se você já trabalhou no Unity, você também já viu isso, ou trabalhou no Unreal Engine, em código lá embaixo você já viu isso. A gente vai inclusive traçar alguns paralelos daqui a pouco, tá? E basicamente essas funções que a gente tem, tá? Ou essas seções dentro de um programa OpenGL, tá? Vão ser a declaração de variáveis globais e inicialização, tá? A inicialização do próprio OpenGL, tá? Uma função que desenha a cena,
né? É uma função fixa que ela vai desenhar um quadro de acordo com algumas variáveis globais, de onde que estão os personagens e outras coisas. Tá? Você tem uma função que responde a um dano na janela, então alguém passou com uma outra janela por cima, tá? Porque estava empurrando, né? Da sua janela, tem que consertar o desenho, ou alguém redimensionou a janela e assim por diante. Existe uma função que é chamada sempre que a viewport do OpenGL sofre um dano. Tá? Existem funções de controle de teclado e existe função principal. A função de desenho da tela, inclusive, ela vai ter algumas variantes que a gente vai discutir. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. Tá? Então, nós vamos ter essas seções. Tá? Na seção 1, tá? Nós temos essa declaração de variáveis e a inicialização. Na seção 2, a função geral de inicialização. Eu chamei ela aqui de initgl, é o nome que costuma se dar, mas todas as funções em OpenGL elas são registradas na função principal. Tá? Você passa a função como um ponteiro, e a partir daí o ciclo infinito de atualização do OpenGL, o loop infinito, conhece qual é a função que ele tem que chamar para cada uma das tarefas. A gente vai ver isso lá quando a gente estiver no fim desse código aqui. Tá? Nós vamos ter as funções de desenho, que são basicamente duas. Tá? A gente vai explicar para vocês quais são as diferenças depois lá na frente. Tá? Mas basicamente uma é para desenhar a aparência, a outra é uma função que é chamada constantemente, né? Quando o sistema não está fazendo outra coisa. A gente chama isso de idle function. Tá? A função quando eu estou sem nada para fazer. Aí eu vou, mesmo que eu não tenha nada para fazer, eu vou atualizando a aparência da tela. Essa função normalmente ela acaba chamando a outra aqui de cima. Né? As duas têm que ser registradas em separado. Temos a função de resposta a dano na janela, como eu já falei, né, que pode chamar essa daqui, por exemplo. Né? Você já vai ver como é que a gente faz. E tem uma seção de funções de controle de mensagens e outras coisas. Basicamente, a gente trabalha com duas funções que respondem ao teclado. Tá? Uma função que é chamada sempre que uma tecla correspondendo a algum ASCII de 7 bits é chamada, quer dizer, as letras normais, essas coisas assim. Tá? E existe uma outra função que é chamada, que eu chamei aqui de tecla de seta, tá? Você dá o nome que você quiser, como eu já falei, tá? Que é chamada sempre que alguma tecla com um valor ASCII acima de 127 é chamada, ou alguma daquelas teclas com valor ASCII bem baixo, como escape, por exemplo, é chamada. Tá? Então são todas as teclas especiais. E depois nós temos a função principal. Como eu falei para vocês, a função principal, tá? Ela vai ter várias coisas aqui. Eu vou começar explicando essa função principal, tá? E depois a gente vai dar uma olhada o que tem dentro dessas funções aqui, porque vocês já vão ter entendido, né, o que acontece aqui na minha função principal. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem basicamente, tá, usando o GLUT. Tá? Como eu falei para vocês, isso aqui vai dar muitas linhas de código se eu usar OpenGL puro. Com o GLUT eu simplesmente chamo um GLUT init e eu passo inclusive os parâmetros de linha de comando que tiverem sido passados caso o usuário tenha algum desejo especial, borda da janela roxa. Em Linux ou em Unix dá para fazer isso, em Windows você não altera, né? E outras coisas desse tipo. Tá? Nós temos uma função que a gente chama de display mode, que vai dizer o quê? Tá? Vai me dizer como é que o sistema vai estar funcionando. Tipicamente, a gente trabalha, tá, com RGBA, quer dizer, cor RGB e canal alfa, de maneira que a gente possa trabalhar com transparências dentro do nosso mundo. Se eu não botar isso, eu não vou ter. Então, isso é um conjunto de constantes. No manual do GLUT, você vai ver quais são as constantes que tem. Tá? Observem que isso aqui é um OU, tá? Então eu estou passando um OU para várias constantes. Tá? Eu estou dizendo, aqui eu quero dupla precisão nos cálculos, de maneira que eu tenha exatidão. A gente pode botar precisão simples aqui, né, e trabalhar
com ponto flutuante 32 bits e forçar o negócio a ser mais rápido, é uma possibilidade. Tá? E eu estou dizendo que eu quero cálculo de profundidade, eu vou ativar o Z-Buffer. Tá? Tem uma opção dentro do OpenGL de eu ignorar a Z-Buffer. Tá? Quando eu estiver trabalhando em 2D, por exemplo, não faz sentido eu ficar usando o Z-Buffer ou outras coisas, fica mais rápido, a gente pode eliminar. Normalmente, a gente quer cálculo de profundidade. Tá? Eu digo qual é o tamanho inicial da janela com que o cacareco tem que abrir. Tá? Eu inicializo uma janela numa determinada posição, isso aqui são coordenadas absolutas de vídeo, quer dizer, eu estou mandando a janela abrir a partir do canto superior esquerdo da tela. Tá? E aí eu mando criar a janela e guardo com um título, e guardo isso numa variável global que eu sempre preciso ter, que eu chamo de window. Tá? Muito bem. Em seguida, eu vou declarar as minhas funções. Então, eu tenho uma função aqui que eu chamo de reshape function, que ela é chamada principalmente quando a janela mudou de tamanho, você vai lá e arrasta o tamanho da janela para outro, tá? Ou você minimizou a janela ou você maximizou a janela. Tá? Mas isso aqui também é chamado se eu passar com uma outra janela pela frente e eu causar um dano. Tá? Então, apesar do nome ser reshape function, tá? Também responde a dano na aparência da janela causada por alguma outra coisa que passou na frente. Tá? Então, a display function é a função que faz tudo. Tá? É a função que vai fazer o desenho. Tá? Vai desenhar da primeira vez, vai desenhar das outras vezes e assim por diante. Aqui a gente não tem uma função específica para inicialização. Eu posso mandar fazer cálculos em alguma função inicial aqui, mas a princípio, tá? Basicamente eu vou ter a display function que vai me desenhar o mundo inteiro sempre. Tá? Você pode imaginar isso aqui como sendo o quê? Uma função que me percorre o display file, tá? E coloca na tela tudo que tiver lá no display file de acordo com parâmetros atuais. Tá? Posição do sistema de coordenadas, posição do observador, etc., que são coisas globais e que o OpenGL mantém para você. A gente vai ver que o OpenGL tem algumas coisas que são filosofias muito diferentes daquilo que você se acostumou a fazer ao desenvolver o sistema gráfico interativo. Tá? E a gente já vai olhar o que são essas coisas todas. Tá? Aí a gente define aqui as funções de interação com o teclado. E por último, isso aqui é importante, a idle function. Tá? A idle function é uma função que é chamada constantemente, a não ser que haja uma interrupção, e essa interrupção chame outra coisa. Por exemplo, eu apertei uma tecla. Né? Eu vou gerar uma interrupção e com isso vai ser chamada a função aqui de tecla, que aí trata a tecla e eventualmente entra numa sequência de chamadas específica para resolver alguma coisa que aquela tecla que eu cliquei disparou. Né? Mas, e aí quando termina, volta e chama a idle function de novo. Ou eu mudei o tamanho da janela, ou eu arrastei alguma coisa pela frente da janela, casos em que a reshape function é chamada. Tá? Então acontece de novo uma interrupção, a reshape function é chamada, e depois a gente volta para o loop infinito. Tá? Quando é que acontece esse loop infinito? Depois que eu mandei inicializar o OpenGL, né? Observem aqui, essa é a minha função initGL. Tá? É a função que é chamada uma única vez quando o programa inicia. Essa função, como a gente viu aqui, tá? É uma função que eu escrevo. Né? Então, algumas coisas se sugere colocar lá dentro, mas no geral, né, não existe nenhuma regra do que tem que ter ali dentro. Eu posso ler um arquivo, abrir um banco de dados, mandar um e-mail, fazer qualquer coisa para inicializar o meu jogo ou outra coisa dentro da init function. Né? E isso, uma vez feito isso, né, eu vou entrar no main loop. Então, o main loop, o que é? Repita até o dia do juízo. Né? Basicamente isso
Então, enquanto eu não mandar o programa fechar através de uma interrupção que eu tenho que chamar com uma tecla ou fechando a janela, né, isso aqui vai ser chamado. E se não está acontecendo nada, isso aqui faz com que a idle function seja chamada dentro da taxa de frames que o sistema definiu para você. Tá? E se acontece alguma coisa, outras coisas vão sendo chamadas. Então essa é a ideia. Né? A gente tem esse loop principal e a gente tem essa função de inicialização. Aonde que você já viu isso? Né? Se você já mexeu no Unity, né, você vai ver lá que basicamente tudo que é subclasse da classe MonoBehavior lá no Unity tem basicamente duas funções. Uma função start, que é chamada toda vez que essa classe é instanciada, né? E normalmente isso acontece lá no início do programa, quando você instancia a classe. E nós temos uma função update, que é chamada o quê? A cada passada do ciclo. Né? Qual é a diferença do Unity para o OpenGL? O Unity tem um conceito que é um conceito de orientação a objetos. Então, né, essas duas funções aqui, elas estão dentro de uma classe. Né? E, inclusive, vai ter subclasses de MonoBehavior dentro do seu jogo, dentro da sua animação, tá? Que vão ter várias instâncias. Então, na verdade, isso é chamado várias vezes. Tá? Mas, basicamente, todo o update de toda instância que existe dentro de um jogo é chamado... Tá? Então, o Unity tem uma lista, tá, de instâncias de subclasses de MonoBehavior e ele passa por todas a rodo a cada ciclo, tá? Chamando o update de todas. Então, basicamente é isso, é só essa diferença de que lá no OpenGL você vai dizer, você só tem uma função update e você vai dizer dentro dela o que tem que acontecer para todo mundo que existe no jogo. Aqui é diferente, tá? Aqui você vai ter um monte de instâncias de diferentes classes existindo dentro do Unity e você tem um sistema de controle dentro do Unity que usa o MonoBehavior como base para o jogo inteiro, né, e passa a rodo por todos eles. Mas, em princípio, sempre nós temos essa filosofia. Se você for para o Unreal Engine, você vai ver a mesma filosofia. Tem algo que é chamado no início para montar alguma coisa e tem algo que é chamado para dar um update. Tá? O Unity ainda tem o Static Update, tem o Fixed Update, tem uma série de outras coisas que dão mais detalhes e o OpenGL também pode ter outras variantes. Tá? A ideia aqui era só mostrar para você, né, basicamente o que a gente pode fazer com isso. Eu vou até dar um exemplo num código um pouquinho mais complexo aqui, tá? Que mostra um pouco como eu posso fazer isso aqui diferente. Isso aqui é um jogo de exemplo lá do tutorial do Unity. Tá? Aqui, nesse jogo, tá, nós temos aqui uma classe, tá, que é o Salus Character Motor, que é uma subclasse de MonoBehavior. E aqui foi definida uma função update, inclusive ela é privada, tá? Porque ninguém é para mexer com ela, só o próprio objeto é que vai mexer com ela. Bom, essa função aqui, por sua vez, tá, ela é chamada, tá, do Fixed Update e do Update. Tá? Então, aqui está o update do MonoBehavior, que simplesmente chama a minha update function. Eu dei esse nome para ela. Tá? Então, você pode ter essa lógica, porque isso permite você chamá-la aqui ou chamá-la aqui. Tá? Dependendo do que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um update fixo ou eu estou fazendo um update em função do meu idle function. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa lição 1, depois da gente ter feito esse desvio para Game Engine. Tá? Então, o OpenGL introduziu essa ideia de um loop infinito que é global e que varre tudo e atualiza tudo sempre e aonde a gente usa funções que a gente precisa registrar lá no início. Tá? A hora que surgiram Game Engines, esse registro dessas funções é automático.
O sistema todo é orientado a objetos, que é uma coisa que você não vê no OpenGL, isso é uma coisa interessante. Tá? O OpenGL é em C++, você pode programar orientado a objetos, mas a estrutura básica lá no cerne do OpenGL não é uma estrutura orientada a objetos. Tá? É uma coisa bem diferente, tá? Ela é uma estrutura orientada a contextos. A gente vai ver isso, tá? Que é meio estranho para quem passou a vida inteira programando orientado a objetos. Tá? Muito bem. Então, visto isso aqui, vamos dar uma olhada nessas funções aqui. Tá? Então, a inicialização precisa de um código básico. Tá? Primeiro, eu vou dizer que tipo de shading, que tipo de sombreamento eu quero. Tá? Normalmente a gente usa essa constante smooth, tá? Porque eu quero usar anti-aliasing, tá? De maneira a que as minhas bordas sejam suaves, etc. Tá? E também permite eu misturar cores de uma forma suave dentro de um polígono. A gente tinha falado lá, né, disso quando eu falei do shading para você, eu falei do Gouraud. Né? A gente vai ter um exemplo mais adiante aqui, onde a gente vai fazer um Gouraud bem nas coxas para você ver isso acontecer. Tá? Para isso eu tenho que setar em Smooth. Eu defino qual é a cor de limpeza de tela. Tá? Observem, R preto, G preto, B preto, transparência nenhuma. Tá? Eu digo, quando eu limpo a tela, o que eu vou limpar? Tá? Então eu estou dizendo, eu limpo o primeiro frame buffer, que é o frame buffer que está na tela. Tá? Que é o frame buffer que vai ser mostrado em seguida na tela. Tá? Eu habilito teste de profundidade, quer dizer, eu habilito o uso ativo do ZBuffer. Tá? E eu digo qual é o teste de profundidade que eu faço, lower or equal. Tá? Ou seja, vence um teste de profundidade aquilo que tiver uma distância menor ou igual a outra coisa em relação ao observador. Tá? Eu trabalho com perspectiva e eu digo que eu quero a perspectiva mais bonitinha, ou seja, ele vai me dar uma visualização da melhor forma possível. Eu posso definir aqui formas mais simples de fazer perspectiva e com isso deixar o programa mais rápido. A gente não quer. Tá? E como sempre eu tenho que retornar true. Tá? Porque se eu tiver algum erro de um troço desses aqui, aí a história, eu posso colocar tratamento de erro aqui dentro. Tá? O OpenGL sempre vai olhar o que essas funções devolvem. A gente tem que lembrar de mandá-las devolver true. Tá? Muito bem. Então, tá? Voltando para lá, a nossa função de desenho do mundo aqui, de desenho de cena. Tá? O que acontece na minha função de desenho de cena? Primeiro, a minha função desenha mundo. É uma função void, tá? E ela devolve um inteiro. Tá? O inteiro que ela devolve... Tá? Até eu esqueci aqui, devia estar devolvendo um true. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Então, o que eu faço? Antes de desenhar, eu mando limpar o frame buffer. Eu vou desenhar num frame buffer vazio. Não. Observe o seguinte, tá? O frame buffer aonde eu desenho não é aquele que está sendo lido neste momento pela placa gráfica e jogado na tela. Tá? Eu vou desenhar num frame buffer que está atrás. Tá? Então, assim, o OpenGL parte da premissa de que eu tenho memória de vídeo para pelo menos 2 telas. Tá? E eu desenho sempre naquela parte da memória do vídeo que não está aparecendo neste momento na tela, e depois eu copio essa para frente. Tá? A gente já vai ver isso. Tá? Isso aqui a gente faz explicitamente no OpenGL. É uma questão importante. Tá? Essa função aqui define como é que eu ilumino alguma coisa, e o i aqui no final, que vocês vão ver em várias vezes, que tem muitas funções que terminam com i ou com f, diz apenas se eu estou usando a variante da função que usa números ponto flutuante como parâmetros ou a variante da função que usa números inteiros como parâmetros. Na prática, enquanto a gente estiver fazendo algo educacional aqui, a gente vai trabalhar com números inteiros. Tá? Então, isso aqui me diz o seguinte, eu não vou olhar para que lado que está a normal de um objeto para iluminá-lo. Eu só olho, a princípio, o ângulo que a normal faz com o objeto. O que significa isso?
Tá? Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui para a gente ter um exemplo. Eu não preparei isso, mas nós vamos achar alguma coisa aqui que nos permita facilmente fazer esse exemplo para você. Tá? Esse livro aqui vai servir. Tá? Então, imagina o seguinte. Tá? Eu tenho aqui uma superfície. Tá? Essa superfície, ela tem a normal dela aqui. Beleza? Ótimo. Dessa maneira, a normal está apontando para lá. Tá? Dessa maneira, eu aceito luz que vem desse lado da superfície. Se a luz bater do outro lado, eu ignoro. Então, por que isso? Porque, em princípio, a gente pensa em sólidos e os objetos sólidos, tá? Como esse copo, eles têm o lado de fora que pode ser iluminado e tem o lado de dentro que ninguém enxerga. A não ser que eu vire assim. Aí eu estou vendo o lado de dentro. Tá? Então, para garantir isso, tá? Eu vou sempre calcular, quando eu uso Light Model Two Sides, tá? Eu vou, tá em plural aqui, inclusive, em singular aqui, parece um inglês errado, é assim mesmo, essa constante chama Light Model Two Side singular. Tá? Eu faço o quê? Eu tenho o objeto, tá? E mesmo que a luz venha desse lado, eu considero esse ângulo aqui da normal, tá? Para calcular o reflexo da luz, calcular a incidência da luz e assim por diante. Tá? Isso torna o OpenGL extremamente mais lento, porque ele vai pegar um objeto desse, vai bater luz aqui, e ele vai calcular a iluminação desse lado e vai calcular a iluminação desse lado aqui também, mesmo que eu jamais olhe para cá. Tá? Qual é a vantagem disso? Na hora que eu monto um objeto e eu defino as normais, eu não preciso me preocupar de eu estar seguindo sempre uma determinada sequência dos meus pontos de um polígono que define uma superfície. Tá? Porque vocês lembram, eu tenho que seguir uma ordem para que a minha normal aponte para cima, senão a normal aponta para baixo. Né? Então, a hora que eu defino two sides, isso não é um problema. Tá? E eu digo que eu vou usar iluminação. Tá? Eu não simplesmente pego e faço as coisas ficarem com uma cor. Beleza. E agora eu vou inicializar o meu sistema de coordenadas. Então, isso aqui é uma coisa interessante no OpenGL. Tá? Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou carregando uma matriz de identidade, tá? Que me corresponde ao que? A matriz que define, tá? Um sistema de coordenadas localizado, tá? Na origem da posição do meu observador. Eu defino a posição do meu observador, que é global, como a origem do sistema de coordenadas, tá? E eu carrego uma nova matriz de sistema de coordenadas e coloco ali. Tá? É isso que na prática isso aqui está fazendo. Tá? Para que isso? Porque tudo no OpenGL é relativo ao observador. O observador vai estar em algum lugar no mundo, tá? Mas o sistema de coordenadas que o OpenGL usa é um sistema de coordenadas que eu poderia chamar de solipsista, se eu quiser. O centro do mundo é o meu umbigo, tá? Porque é isso que ele sempre faz. Tá? Isso aqui é uma coisa importante se eu quero resetar qualquer coisa que eu fiz. Né? E a gente vai ver que o OpenGL ele usa uma metáfora diferente daquilo que você usou no sistema gráfico interativo seu. Tá? No sistema gráfico interativo você tinha um observador externo que cuidava de tudo. Tá? Aqui, tá? O observador, o centro do OpenGL é o observador e o observador usa uma caneta de desenho que ele usa para desenhar as coisas pelo mundo afora. Tá? Então, tá? A hora que a caneta de desenho vai se mexendo para mover, eu vou levando a minha matriz de sistema de coordenadas junto, ela está sempre na ponta da minha caneta de desenho. Então o meu observador está aqui olhando e o meu sistema de coordenadas está passeando pelo mundo desenhando alguma coisa. Daqui a pouco eu preciso voltar para onde eu estava quando eu quiser, por exemplo, desenhar o mundo de novo, ou criar alguma coisa, ou mexer com algo. Para isso é importante, então, a gente ter essa função. Então, com isso aqui, a gente reseta o sistema de coordenadas e faz ele voltar para a posição onde está o observador. Né? Muito bem. Aí eu faço o quê? Eu explicitamente mando pegar
tá? A área do frame buffer, aonde eu acabei de desenhar a minha nova cena, a minha cena atualizada, tá? E mando mostrar essa com os swap buffers. Tá? E aqui tem uma coisa importante, tá? Essa questão ainda do sistema de coordenadas. O OpenGL, tá? Ele internamente ele vai ter uma pilha. Tá? Então, o OpenGL vai fazendo transformações de sistemas de coordenadas e vai empilhando essas transformações. Isso, por exemplo, vocês não fizeram até agora também. Tá? No sistema gráfico interativo, você não se ocupou disso e não fez isso dessa maneira. O OpenGL tem essa filosofia, ele tem uma pilha que é global, que é dele, só ele gerencia, você não consegue mexer diretamente dentro da pilha, tá? Mas você consegue influenciar o que aparece na pilha, a gente vai ver, tá? Principalmente a hora que nós estivermos vendo lá modelos hierárquicos, tá? Como é que a gente faz a animação com o modelo hierárquico? A gente usa a pilha o tempo inteiro. Então você tem a sua estrutura hierárquica e você vai passeando por essa pilha, mudando justamente o que? O seu sistema de coordenadas de posição. Tá? Eu vou mexer o antebraço, meu sistema de coordenadas está no cotovelo. Eu vou mexer a mão, a origem do meu sistema de coordenadas está aqui no pulso. Tá? E por aí vai. Tá? Então isso é uma coisa bem interessante que essa pilha que o OpenGL gerencia permite você fazer. A gente vai ver isso na aula específica. Tá? Então o meu swap buffers aqui simplesmente faz mudar isso, né, de uma maneira muito simples. Né? Muito bem. E aí acabou a função. Vale a pena mandar um true de volta aqui, eu esqueci nesse código. Tá? Muito bem, então essa é a função que faz o quê? Ela redesenha o meu mundo. Tá? Isso não significa, tá, que eu automaticamente tenho um sistema gráfico que se auto-atualiza. Tá? Como é que eu faço ele se auto-atualizar? Aí sim eu vou ter a minha idle function, que eu chamei aqui de mostra mundo. Tá? O tutorial do Neon Alien dá um outro nome para isso, vai ter um momento lá que a gente passa a usar esse nome. Tá? Então, o que a gente faz nessa função mostra mundo? Tá? Aqui eu não preciso fazer mais nada a não ser desenhar o próximo frame. Então eu chamo redesenha mundo e acabou. Tá? Então, o que isso significa? Eu tenho uma função que o OpenGL conhece, que é uma função que o OpenGL usa para se redesenhar quando aconteceu alguma coisa. Tá? E ao mesmo tempo, o OpenGL tem uma função que ele chama sempre que ele não está fazendo nada. Essa função, na prática, ela manda também o desenho se redesenhar. Tá? Essa é a estrutura básica que a gente tem no programa. Bom, e aí tem a função de reparo de dano, que é a função de redimensionamento de janela. Tá? Basicamente, ela vai fazer o quê? Tá? Eu redefino as minhas variáveis globais de tamanho da viewport. Tá? Então eu tenho... Vocês observam que eu tenho duas vezes variáveis que são homônimas, tá? Uma vez com letra maiúscula, uma vez com letra minúscula. Tá? Isso aqui são duas variáveis que eu uso como buffer para saber o meu tamanho da minha viewport. E isso aqui são variáveis que são atualizadas aqui. Tá? Você observa que são parâmetros de redimensiona a janela e isso aqui o OpenGL recebe do sistema operacional. Tá? Então, eu vou definir a viewport com esse tamanho e antes eu guardei nesse meu buffer aqui qual é o tamanho que eu mandei a viewport ter. Tá? Agora eu defino que eu quero ter uma matriz de projeção e mando carregar de novo a matriz identidade aqui para que eu bote o meu sistema de coordenadas de novo no umbigo do meu observador. Tá? Faço isso mais uma vez aqui para visualização de modelo e carrego de novo. Pronto. Tá? Com isso, o que eu fiz? Se a minha janela sofreu um dano, tá? Eu boto o meu sistema de coordenadas de volta na posição do observador e retorno. É só isso, na verdade, que ela faz. O que acontece com o OpenGL? Quando ele volta daqui, tá? Ele só atualizou isso daqui e aí ele vai voltar para a idle function. A idle function vem para cá e desenha o mundo de novo. Tá?
Desenhando o mundo de novo, ela vai pegar o desenho inteiro e adaptar ao novo tamanho da janela. E acabou. Tá? É isso. Tá? Então, dessa maneira, você tem várias funções que funcionam de maneira alinhavada e respondem tanto a dano da janela, quanto, no devido tempo, respondem a alguma alteração. Então, o que isso aqui não faz? Tá? Eu mandei o objeto mudar de lugar dentro do meu mundo. Tá? Eu mudo o objeto de lugar e quando é que eu vou ver ele mudar de lugar? Na próxima vez que eu chamei o redesenha mundo, que vai acontecer na pior das hipóteses, quando o OpenGL não estiver fazendo mais nada e chamar a idle function de novo. Tá? Então essa é a forma como as coisas acontecem. Então como é que eu faço uma animação? Tá? Eu calculo tudo que vai mudar, né? E eu posso, nesse processo, vocês vão ver na próxima aula, à vontade mexer no meu sistema de coordenadas, mudando ele de lugar, tá? Fazendo as coisas se transformarem, etc. Quando eu acabei uma sequência de transformações, eu paro. O OpenGL vai entrar em modo idle, e aí ele chama a função de desenhar o mundo, e ele vai desenhar o mundo de novo, refletindo todas as alterações que eu fiz. Tá? E com isso eu tenho uma animação que é implícita. Tá? Eu escrevo código que vai mudando o objeto, e toda vez que eu fiz, por exemplo, uma sequência de movimentos num braço articulado, quando eu terminei a minha sequência e parei de fazer alguma coisa, a idle function é chamada automaticamente, e o meu braço, com esse pequeno movimento, é chamado. Aí o movimento ele de novo, e o redesenho dele é chamado. Aí o movimento de novo, o redesenho é chamado. É isso que acontece. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, né, uma forma muito simples da gente fazer isso. Né? Aqui a gente tem, na aula 4, a gente vai ver esses objetos rodando. Então, a primeira coisa que nós vamos ver agora, tá, é como é que a gente faz um polígono. Tá? Então, ó, aqui eu já mudei, aqui não é mais a redesenha mundo, está em Draw Scene, eu esqueci de chamar, mas é isso aqui basicamente. Tá? Então, o que você vai fazer agora? Tá? Eu vou agora usar essa ideia, tá, da caneta de desenho. E essa caneta de desenho eu mudo de lugar no meu mundo. Como? Tá? Então eu vou desenhar um triângulo. Tá? Então o que eu faço? Eu pego, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, depois de ter chamado a identidade, tá, para resetar a visualização, porque eu vou começar um novo desenho, quer dizer, eu vou desenhar o mundo todo de novo do zero aqui, é isso que sempre essa função vai fazer. Tá? A primeira coisa que eu faço é mudar, por exemplo, a minha caneta de desenho para uma posição qualquer lá, tá, no Z6, tá? Aonde ela vai um pouquinho à esquerda em Z6. Pronto. Agora, observem que o Z negativo é para dentro, o Z positivo é para trás, tá? Cuidado. Tá? Muito bem. Agora eu começo um contexto. Tá? O OpenGL 3 introduziu novas formas um pouquinho mais orientadas ao objeto da gente poder fazer desenhos, tá? Mas isso aqui continua sendo possível. Tá? Então, o que a função glBegin faz? Ela inicia um contexto de shading e desenho aonde eu vou produzir alguma coisa. Tá? Eu passo como parâmetro dizendo o que eu vou querer, ou seja, eu vou desenhar triângulos. Tá? É o típico quando a gente desenha um objeto. E aí a gente tem uma função chamada vertex, que essa aqui termina em F, porque eu estou usando números ponto flutuante. Tá? Eu podia fazer com inteiros também, não é muito legal. Tá? E eu aí digo onde é que tem um vértice XYZ, onde é que tem o outro vértice e o outro. Tá? Quando eu estou num contexto de triângulos, a cada 3 chamadas de vertex eu fecho um triângulo e desenho. Tá? Então, eu posso agora aqui mandar 30 vértices, ele vai me desenhar 10 triângulos. Se eu mandar 32 vértices, ele vai desenhar 10 triângulos e vai deixar 2 vértices sem desenhar porque não fechou um triângulo. Tá? Então isso é bem automático, você não tem que se preocupar. Se você olhar o código daquela cabeça, tá? Você vai ver lá um laço desenhando triângulos. Tá? Eu desenho aquela cabeça através de um laço. Tá? Depois de rodar o algoritmo de single branching, lembram lá? Eu expliquei o single branching, tá? Para a gente ligar
as diversas fatias da tomografia, que é o dado original daquele negócio. E com isso eu desenho um triângulo. Muito bem. Observem o seguinte, tá? Aonde que eu estou agora? Eu não estou em nenhuma dessas coordenadas aqui, porque essas 3 coordenadas elas são relativas a isso daqui. Eu estou nessa coordenada e aqui é que está o meu sistema, a origem do meu sistema de coordenadas agora. Então isso aqui é uma coisa bem importante, tá? À medida que eu mudo a minha caneta de desenho de lugar, o meu sistema a origem do meu sistema de coordenadas vai caminhando junto. É uma coisa muito diferente tudo que você fez até agora, tá? E é importante você ter isso bem ciente, tá? Porque isso afeta bastante a forma como você vai agir, né? Muito bem. Então o meu sistema de coordenadas agora ele mudou para a posição menos 1,5, 0 e menos 6. E relativa a essa posição é que eu vou desenhar esses vértices. Então quando eu digo que eu vou desenhar algo em 1, menos 1 e 0, na verdade eu vou desenhar algo que em menos 0,5, né, menos 1 e menos 6. Essa é a posição desse vértice aqui. Tá? Cuidado. E por aí vai. Agora, desenhar um vértice não faz, obviamente, o meu sistema de coordenadas mudar de lugar. Tá? Então, atenção, a função de translação ela não translada o objeto. A função de translação no OpenGL translada o sistema de coordenadas. Tá? Bom, quando eu terminei de fazer isso, eu chamo a função glEnd e com isso ela termina um bloco. Tá? Fecha o contexto. Tá? Então isso aqui são funções, mas a gente tem que entendê-las como sendo blocos. Tá? Isso é uma questão muito diferente e que torna, na verdade, programar OpenGL uma coisa muito estranha. Né? Para quem já programou COBOL na vida, dá a impressão de que a gente está programando COBOL. O COBOL tinha assim uns troços que criavam uns blocos que na verdade eram contextos, não era bloco, como begin e end em Pascal, por exemplo. Então, é uma coisa muito esquisita. Tá? Muito bem. Depois disso agora eu vou desenhar um quadrado. Eu vou chamar o translate de novo. Tá? Observem o seguinte, eu estou mandando transladar 3 unidades positivas para a direita, tá? Assim, você que está me vendo aí na tela. Tá? E o que acontece aqui? Eu vou para a posição 300? Não. Eu vou 3 em relação aonde eu estava antes aqui. Ou seja, eu vou parar na posição positivo 1,5, 0, menos 6. Tá? E agora eu vou botar um novo contexto aqui. Esse contexto eu vou desenhar um quadrilátero. Tá? Então a mesma coisa. Tá? A hora que eu criei esse contexto, a cada 4 vértices eu desenho um quadrilátero. Tá? Se eu mandar desenhar 16 vértices, eu vou desenhar 4 quadriláteros. Se eu mandar desenhar 20, eu desenho 5. Se eu mandar desenhar 22, eu desenho 5 também, porque 2 estão incompletos. Tá? Um está incompleto, só está com 2 vértices, não é um quadrilátero, o sistema simplesmente ignora. Tá? Então isso é relativamente seguro. Tá? Muito bem. Então esse é o código. Tá? E aqui ainda na função tá? de teclas, etc., eu ainda mudo aqui a cara da janela, só para você ter. Mas basicamente o importante aqui são essas linhas de código que eu introduzi na minha função redesenha mundo. Tá? E com isso, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho essa imagem, opa, não, ele cai no código aqui, eu tenho essa imagem aqui aparecendo na tela. Né? No início a minha caneta de desenho estava na origem, aí eu fui 1,5 para a esquerda, e 6 para dentro do desenho e desenhei o triângulo. Aí eu continuei 6 para dentro e fui 3 para a direita, fui parar aqui, tá? E desenhei o quadrado. Então, se você rodar esse código, ele vai desenhar isso aqui. Observem que eu não falei de cor, então a cor default no OpenGL é branco. Como eu não disse cor para o quadrado nem para o triângulo, os dois são brancos. Muito bem. Agora vamos para outra ideia. Tá? Eu vou fechar isso aqui e fechar isso aqui também que a gente não precisa. E eu vou abrir isso aqui e vamos dar uma olhada no próximo código aqui. Tá? Então, tá?
A gente vai ter uma aula sobre cor, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, se vocês quiserem ler isso aqui depois, tá? O que acontece agora aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui está a mesma coisa de sempre, tá? Eu vou começar o triângulo, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um vértice, só que antes eu vou dar uma cor para a caneta de desenho. Isso aqui é uma questão importante também, como eu falei, tá? OpenGL é tudo em cima de contextos. Então, se eu digo cor, tá? E essa aqui é uma cor que trabalha com ponto flutuante, então eu vou trabalhar com valores de cor de 0 a 1, intervalo fechado, e não com 8 bits ou com 16 bits, ou seja lá o que for. Tá? Observem o seguinte, né? Eu estou dizendo o seguinte, vermelho total, nenhum verde, nenhum azul. Não estou falando de transparência, isso aqui não é... Existe um comando de cor RGBA também, tá? Eu não estou usando esse comando, então a gente não fala em transparência. A transparência, então, evidentemente é nula. Bom, então com a caneta vermelha eu desenho um vértice. Agora eu vou para cá e vou mudar a cor, tá? Para verde. Com a caneta verde eu desenho mais um vértice. Agora eu mudo a cor para azul. Com a caneta azul eu vou desenhar mais um vértice. Tá? O que acontece quando eu tenho vértices de cores diferentes? Pô, um vértice tem área zero. Como é que um vértice pode ter uma cor? Né? Bom, olha aqui. Qual é o efeito? Vértice vermelho, vértice verde, vértice azul. Tá? O OpenGL automaticamente vai usar... Como aqui eu não defini normais, tá? Ele pega uma cor difusa só, tá? E ele vai usar um gorô bem simples, que é uma interpolação linear aqui da cor só para pintar esse troço. E é isso. Tá? Então, uma forma bem simples da gente fazer um gorô em OpenGL, tá? É só você dar cores diferentes aqui. Na verdade, na prática, a gente faz definindo normais e tal, né? Mas isso é quando você tem mais triângulos fazendo todo um objeto complexo, como nesse caso aqui. Aqui, observem que eu não fiz gorô, tá? Cada triângulo desses tem uma normal só, por isso o objeto está aparecendo desse jeito aqui. Olha o código aqui para você ver como é que é. Aqui eu estou usando normais explícitas, por isso eu consigo fazer reflexo, tá? Esses objetos todos aqui, eles não têm normais, tá? E por isso a gente não consegue fazer reflexo aqui, tá? Para eu conseguir fazer algum tipo de reflexo, eu preciso de normais. Tá? Muito bem. Vamos só olhar lá como é que ficou o quadrilátero. Tá? Opa, sim, é esse aqui, né? Não? Tá. Muito bem. Esse aqui é o 1, né? Eu voltei aqui? Eu achei que eu tinha... Tá. Muito bem. O quadrilátero fica como? Tá? Aqui, o que eu fiz? Eu fiz um desenho antes. Tá? Observem. Quer dizer, perdão, eu defini a cor antes. Tá? Eu defini um azul clarinho, tá? Com R 50%, G 50% e azul 100%. Tá? E depois disso eu criei o meu contexto de quadriláteros e desenhei. Tá? Então, desse jeito aqui, ficou o quê? Ficou o quadrado inteiro azul, é o que a gente está vendo aqui. Muito bem. Vamos agora dar um pouco de animação para esse negócio. Eu vou fechar isso aqui. Vou fechar essa para não dar confusão também. Tá? Fechar essa também. E vamos aqui abrir este aqui para a gente dar uma olhada o que acontece aqui. Tá? O que eu vou fazer a mais aqui? Primeiro, tá? Eu vou definir duas variáveis aqui, tá? Que são o quê? A rotação do triângulo e a rotação do quadrilátero. Essas são variáveis globais. Eu vou aumentar isso aqui um pouco para a gente ver melhor.
Tá? São variáveis globais e que eu vou usar para controlar isso. Tá? Então, o redesenha mundo aqui, tá? Vai acontecer agora o quê? Isso aqui está tudo igual, né? Tudo a mesma coisa. Agora, antes de mais nada, eu vou chamar uma função, tá? De rotação. Tá? Novamente, tá? Como eu falei antes, isto daqui faz o quê? Roda a caneta de desenho. Rodar a caneta de desenho significa que eu vou rodar, tá? Que eu vou rodar, tá? O sistema de coordenadas. Não. Muito bem. Não. E aí? Isso vai fazer o quê? A caneta dá uma rodadinha de quanto? Desse ângulo. Qual é o ângulo? A gente vai calcular isto num outro lugar. Tá? Eu estou usando isso como uma variável global. Observem que eu não passo como parâmetro aqui, porque o parâmetro da função de redesenho do mundo é void. Tá? Isso está pré-definido no sistema, não adianta eu passar outro tipo de parâmetro. Então eu tenho que usar uma forma de programação deselegante aqui, que é eu definir esse ângulo como global. Não tem outro jeito. Tá? E agora sim eu mando desenhar o triângulo, do mesmo jeito que você já viu antes. Uma cor, um vértice, uma cor, um vértice, uma cor e um vértice. Tá? Muito bem. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte. A minha caneta de desenho está rodada. Tá? Se eu aplicar mais uma rotação, porque eu quero que o triângulo e o quadrilátero rodem de forma independente, tá? Essa rotação ela vai ser aplicada em cima da rotação que eu já tenho. Eu não quero isso. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Tá? Na verdade, eu vou chamar a matriz de identidade aqui, ou seja, eu vou resetar o meu sistema de coordenadas e vou botar, tá? Vou botar a origem do sistema de coordenadas de volta no umbigo do observador. Tá? E aí, observem que eu estou carregando a matriz de identidade. Com isso, eu boto uma matriz de identidade nova no topo da minha pilha. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma translação, mas observem que essa translação é 1,5 para a direita, não é mais 3. Tá? E é menos 6 em Z, não é mais 0. Porque antes eu estava com a caneta de desenho lá na frente e um pouco para o lado, tá? E eu simplesmente movia a caneta para o outro lado. Agora eu fiz o quê? Eu estava com a caneta lá, eu dei uma rodada na caneta, eu desenhei o triângulo, com a chamada, com a carga da matriz de identidade eu botei a caneta de volta no umbigo do observador, e agora ela tem que ir lá para frente e para o outro lado. Não? Então, essa operação de translação aqui está diferente da versão anterior desse código. E agora sim, eu mando rotacionar pela rotação do quadrilátero, de novo essa coisa deselegante de eu usar uma variável global, tá? E não um parâmetro que eu passei. E aí eu faço o que eu já tinha feito antes, defino uma cor e desenho um quadrado. Tá? Muito bem. Agora eu vou fazer o quê? No final disso daqui, eu atualizo a minha função de rotação, eu atualizo as minhas variáveis de rotação, tanto do quadrilátero quanto do triângulo. Fazendo o quê? Simplesmente dando mais 0,2 para o triângulo e menos 0,15 para o quadrilátero. Ou seja, um vai rodar para um lado e o outro vai rodar para o outro. Tá? Então, montem esse código em casa, executem, vocês vão ver as duas coisas rodando, tá? Em torno de eixos diferentes e em direções diferentes. Tá? Por quê? Porque eu tenho essa capacidade aqui, tá? De eu trabalhar. Tá? Aqui eu rotacionei em torno de x, tá? E aqui eu rotacionei em torno de y. Esse eu rotacionei em torno de y num ângulo que vai se incrementando positivamente. Esse eu rotaciono em torno de x em um ângulo que vai se incrementando negativamente. Tá? Então um gira positivamente em torno de um eixo vertical e o outro gira negativamente em torno de um eixo horizontal. Tá? E aí eu desenho isso aqui, atualizo e saio fora. Tá?
Eu poderia colocar isso aqui só na idle function também e não botar aqui dentro. Estando aqui dentro é chamado sempre. Quando eu corrijo um dano na janela, quando eu mudo a janela de tamanho, né? Em todas essas, quando eu aperto uma tecla, tá? Em todas essas situações em que isso aqui é chamado depois para redesenhar, isso aqui é atualizado. Tá? Você vai ver que você mexendo em teclas faz com que os seus objetos girem. Se eu botar isso só na idle function, isso só é chamado quando eu não estou fazendo nada. Tá? Tem suas vantagens e desvantagens de ter isso aqui dentro. Tá? Aqui está tudo num código só. Então essa é a forma de eu fazer animação aqui. Ou eu tenho atualizações da animação que são chamadas lá na idle function, ou eu boto direto na função de redesenho que a idle function chama. Tá? Muito bem. Ou eu tenho coisas que se propagam automaticamente. No modelo hierárquico a gente vai ver que a gente pode fazer propagações automáticas. Muito bem. Vamos voltar aqui. E por último, vamos dar uma olhada o que acontece com objetos sólidos. Tá? A hora que eu tenho objeto sólido, eu vou trabalhar um pouco diferente. Observe o seguinte, eu estou fazendo a mesma coisa de sempre, e agora eu estou criando um contexto de triângulos de novo. Tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um triângulo de um lado, um outro, sempre com vértice de cor diferente, tá? Um outro triângulo no outro lado, um outro no outro lado, e um outro no outro. E aqui eu fecho o meu contexto de desenho de triângulos, ou seja, eu desenhei 4 triângulos, eu tenho que saber bem onde é que eles estão. Né? Nessa versão do OpenGL eu não tenho um objeto tetraedro. Né? Com isso aqui eu desenhei um tetraedro. Aqui está dizendo pirâmide, na verdade é a pirâmide mais simples, né? É um tetraedro. Né? E pronto. A mesma coisa aqui. Como eu estou rodando essas coisas, observem que eu estou rodando ainda. Tá? Isso aqui é um tetraedro que roda, e uma pirâmide que é um tetraedro que roda e um cubo que roda. Esse R quad agora vai rodar o cubo inteiro. Tá? Eu tenho que carregar a identidade e aí fazer uma translação absoluta a partir da caneta, né? Transladar a caneta de novo de valores absolutos, como eu estava fazendo já na versão anterior do código. Né? E aí eu faço o quê? Eu vou lá e desenho uma face do cubo, a outra face do cubo, a outra face do cubo, a outra face do cubo, a outra, e aí eu termino o meu contexto de quadriláteros. E novamente eu chamo lá o código de atualização. Então, é isso. Tá? Essa é a forma em OpenGL de eu produzir objetos em 3D. Tá? A forma mais simples. No OpenGL 3 e no OpenGL 4 passam a existir algumas outras formas de um pouquinho mais de alto nível, tá? Mas o OpenGL é sempre dentro desse nível aqui. Tá? Não esperem ter um objeto muito complexo ou alguma coisa. O que a gente tem de bom no OpenGL? A iluminação toda você faz sem se preocupar. Tá? A única coisa que se preocupa aqui é a definição de, por exemplo, normais a face, se você precisar. Né? Toda a questão, tá, do empilhamento e desempilhamento das diferentes matrizes, né, que representam diferentes instâncias do sistema de coordenadas, o OpenGL faz para você. Né? A gente vai ver na aula que vem, onde eu vou falar de modelos hierárquicos, a gente vai ver como é que isso acontece. Essas duas coisas são automáticas. E por último, a questão de eu ter um loop global e infinito que vai sempre chamando o redesenho. Tá? São essas 3 coisas que o OpenGL traz de legal. Tá? Você tem que mudar o seu raciocínio, porque a forma de você raciocinar em OpenGL é muito diferente da forma de você raciocinar, por exemplo, quando você trabalha orientado a objetos e você tem uma estrutura de dados que define vários objetos que você percorre. Tá? Aqui você não está fazendo isso, você no OpenGL não tem acesso ao display file. Tá? O OpenGL tem uma lista interna de todas essas coisas aqui, mas você não a acessa, você não mexe com ela. A tão abaixo nível você não vai, tá? Mas também não é uma coisa de alto nível como você fez lá no Blender, de você ter uma estrutura de objetos
que constituem o seu personagem. Aqui você tem que programar o personagem literalmente. Tá? Então, aonde que você pode aprender o OpenGL além de tutoriais que você ache online? Então existem coisas da Udemy, existem coisas de outras plataformas, algumas gratuitas, outras não. Tá? Como eu falei para vocês, muito pouca coisa realmente atual e nova. Assim, tá? A outra coisa que você pode fazer é você trabalhar com livros. Então, não gaste dinheiro. Tá? Olhe, por exemplo, na estante virtual, tá? E você vai ver que os livros, mesmo assim, são caros. Então, esse aqui, por exemplo, o OpenGL Programming Guide, é um livro bom. Tá? Vale a pena comprar. Se você quer aprender o OpenGL, aqui ele está custando... Tem dois exemplares, um por R$50, outro por 123. Tá? Será que tem uma Super Bible no momento em oferta? Tem outro aqui por 80. Tá? Aqui, ó, uma Super Bible em oferta. A terceira edição tem mais de 10 anos, mas ainda assim é boa. Tá? Vale a pena. Isso aqui é um livro deste tamanho e desta grossura. Tá? E outras coisas assim, em português. Né? Outras coisas eu não sugeriria. Eu ficaria basicamente... Manual de referência ninguém usa. Manual de referência tem online. Né? Tá? Eu ficaria... Se você quer comprar livros, eu ficaria entre esses dois. A Super Bible e esse Programming Guide aqui, que é muito bom. Tá? Se não, evite comprar livros. E evite comprar livros novos, porque essas coisas que estão constantemente em evolução não faz sentido. Tá? A gente fica gastando dinheiro num livro que custa R$500, saiu ontem, é o que você vai pagar por uma Super Bible nova, se você for comprar, não vale a pena. Tá? Olhe aqui sempre na estante virtual ou em sites internacionais de venda de livros usados e você vai encontrar bastante coisa interessante. Tá? Então, vamos fechar com o Godzilla. Tá? O Godzilla foi um trabalho feito pelo aluno Dalton, tá? Um pouco depois do Daniel Abdallah, mais ou menos um ano depois. Tá? O Godzilla é um animal bípede, todo ele programado em OpenGL. Você viu ali no início, estava a representação em modelo de arame. Então ele usou formas geométricas simples para fazer isso aqui. Tá? Ele já fez a questão de botar dois tipos de passo diferente. Tá? E permitir controle da direção, etc. O código, esse está no OpenGL 2. alguma coisa, é um código que compila sem problema. Hoje em dia ainda você pode baixar. Essa mão aqui já não vai compilar mais. Usando bibliotecas atuais, você tem que baixar bibliotecas antigas para conseguir fazer isso aqui funcionar. Tá? Vale a pena você dar, se você quer trabalhar com o OpenGL, vale a pena você ir lá na nossa página de trabalhos de alunos, tá? 2002, eu acho, que é o trabalho do Dalton, tá? E baixe esse Godzilla e veja como foi que o Dalton programou. Tá? E é isso. Tá? Isso foi para dar uma ideia geral do OpenGL. Se você vai mexer com isso, você vai ter que necessariamente dar uma olhada em mais material online para aprender um pouco mais sobre o OpenGL. Eu não acredito que isso aqui seja suficiente. Qualquer coisa, todos os tutoriais estão lá com código. O código foi testado, tudo funciona. Você pode começar a fazer esses experimentos. E é isso. Divirta-se. Tchau!